Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia, Jesus. No livro de Salmos 73. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Salmo 73. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que é soberbo cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha alma e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Pois eis que o que se alonga de mim perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos mais uma vez, meu Pai, na Tua presença. Senhor, te apresentamos, meu Pai, a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos guiar, meu Pai. Ó Senhor, através dela, Senhor Jesus. Ó Senhor, para falar ao nosso coração, meu Pai. Ó Senhor, aquilo, meu Pai, que Tu desejas, meu Pai. Ó Senhor, nos ajuda a transmitir, meu Pai, com fidelidade aquilo que Tu queres nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, eu estava na minha casa, irmãos, hoje pela manhã. Aleluia. Comecei a pedir ao Senhor uma palavra. Aleluia, Jesus. E todo versículo que eu abria impactava, mas o Senhor não tocava. Aleluia, Jesus. E eu falei, mas por que toda palavra que eu abro queima meu coração, mas não testifica? E aí eu lembro que eu tirei, por 2 vezes, saiu um versículo falando de Asaf. Aí eu falei, por que será que está saindo Asaf toda hora? Aleluia, Jesus. E eu não entendi. Aleluia, Jesus. Até que o Senhor, aleluia, começou a me trazer esse salmo ao meu coração. Aí eu entendi, aleluia, Jesus, por que estava falando de Asaf toda hora. Aleluia, Jesus. Eu falei, entendi. Aleluia, Jesus. E, irmãos, o Senhor começou a falar no meu coração, é algo que acontece muito com a gente. Aleluia, algo que acontece muito com todos nós. Aleluia, Jesus, quando nós, muitas das vezes, começamos a alimentar sentimentos.
Aleluia, Jesus. E Asaf, irmãos, ele era um levita da casa do Senhor. Aleluia, Asaf, ele tocava instrumento, tocava, aleluia, harpa, aleluia, símbolo. Ele era um dos, aleluia, dos principais, aleluia, Jesus, do coral, aleluia, Jesus, dos levitas. Ele mais 2. Um homem temente ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mas você observa nesse salmo, aleluia, Jesus, que ele estava passando por uma luta, uma dificuldade. Aleluia, ele fala que ele estava sendo afligido cada manhã. E aí ele começa a olhar, ver a luta que ele estava passando, a dificuldade que ele estava passando. Aleluia, sempre estava lá entoando os altos louvores do Senhor. A Bíblia fala que ele era profeta, aleluia, porque ele profetizava através do instrumento. Aleluia, Jesus. Tem um versículo que fala sobre isso, eu não me lembro agora, aleluia, mas fala assim que profetizavam, aleluia, segundo, tinha, né, Davi também profetizava, mas tem um versículo que fala claramente, aleluia, de Asaf, o vidente. Aleluia, Jesus, significa que ele era um profeta. Aleluia, Jesus. E você vai ver isso, depois a gente até mostra. Aleluia, Jesus. Ele profetizando através do louvor. Aleluia, Jesus. Então, ele era um homem muito temente, porque ele vai dizer que ele era sincero. Aleluia, que ele purificava o seu coração. Aleluia, Jesus. Só que aí, irmãos, ele começou a observar. Aleluia, eu não sei se eram os seus vizinhos, aleluia, os seus conhecidos, pessoas que eram ímpias, aleluia, pessoas que eram cheias de soberbas. Aleluia, ele começou a olhar. Achou? Pode falar. Aleluia, Jesus. Eu acho, não sei se está certo, mas acho que é 1 Crônicas 25, do 1 até o 3. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacur e José, Netanias e Assarela, filhos de Asaf, e a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Aleluia. Esse também fala. Tem um que fala que ele é evidente, mas esse aqui também, aleluia, Jesus mostra até os filhos dele, né? Até a geração dele. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele começa a observar e ele começa a perceber, aleluia, que aquelas pessoas estavam prósperas, né? Aleluia, Jesus, que a aflição que ele passava, cada dia acordando, tinha que enfrentar, aleluia, uma luta tremenda. E ele observa e ele começa a ver que estava tudo tranquilo com as pessoas, os ímpios, pessoas que não se importavam de, aleluia, estar no templo do Senhor, não ligava, nem estava aí, aleluia, Jesus, não se importava com Deus, aleluia, cometia um monte de iniquidade e ainda falava assim, cadê Deus, né? Aleluia, Deus não está vendo, Deus não importa com isso. Aleluia, você via que eram pessoas totalmente fora, enquanto ele era sincero, essas pessoas faziam, aleluia, diabo a quatro, vamos dizer assim, aleluia, Jesus, soberbos, aleluia, Jesus, e sem, aleluia, maldosos, né? Fala que eles tratavam maliciosamente, falava arrogantemente, aleluia, falava contra Deus, aleluia, Jesus. E aí, aleluia, ele nem se importava se Deus, o que Deus estava pensando, ou deixava de pensar. Aleluia, Jesus. E aí ele começa a observar e ele começa a refletir, ele começa a pensar. Ele fala assim, olha para você ver, essas pessoas fazendo tudo errado. Aleluia, e eles só vão prosperando. Aleluia, estão em segurança, só vai aumentando as suas riquezas. Aleluia, enquanto eu estou numa dificuldade danada, aleluia, eles só estão aumentando as suas riquezas, só estão prosperando. E começou a entrar um ressentimento no coração dele. Aleluia, uma tristeza muito grande no coração dele. E aí, de repente, quando ele começa a alimentar esses sentimentos, aleluia, ele começa a falar assim, não, eu tenho purificado o meu coração em vão. Aleluia, do que adianta? Aleluia, do que adianta eu estar todo dia lá no templo,
servindo ao Senhor, em toda sinceridade, purificando o meu coração, lavando as minhas mãos na inocência, do que adianta, aleluia, eu fazer tudo isso? Porque todo dia eu tenho sido afligido e parece que todo dia eu tenho sido castigado. Ele começou a sentir como se ele tivesse castigado, como se Deus estivesse punindo ele, enquanto os outros que não tinham sinceridade, que não estavam lá no templo, aleluia, estava só prosperando, aleluia, os filhos deles só, aleluia, engordando, aleluia, e crescendo, aleluia, e se dando bem, aleluia, e ele nada, aleluia, Jesus. E ele começa a meditar, e você percebe que o sentimento vai entrando no coração dele, e ele começa a maquinar esses pensamentos, e vai maquinando, e começa a falar assim, pensar dessa forma, aleluia, Jesus, e ele tentando compreender, porque ele não estava entendendo, aleluia, Jesus, e isso estava descendo para o coração dele, aleluia, e já estava dominando, aleluia, Jesus, ele tentando entender, a Bíblia fala que ele ficou muito perturbado, muito perturbado. Aí ele fala assim, até que eu entrei no templo. Aleluia, aí quando ele entrou no templo, aleluia, Jesus, que ele começa a ouvir os louvores. Aleluia, que ele começa a ouvir a mensagem cantada. Aleluia, que ele começa a ouvir a lei do Senhor. De repente dá um estalo na mente dele, e aí ele começa a entender. Aí na hora que ele começa a entender, aí ele entende. Ele fala, não. Aleluia, Jesus. Eu pensei que eles estavam se dando tão bem e que eu estava tão mal, mas é o contrário. Aleluia, porque o Senhor colocou ele nos lugares escorregadios. Aleluia, e eles vão ser destruídos. Aleluia, eles vão cometer maldade, mas eles vão pagar por essa maldade. Aleluia, parece que eles estão se dando bem, aleluia, Jesus, mas logo eles vão ser destruídos. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele fala assim, que ele fala que o Senhor vai desprezar a aparência deles. Parece que está tudo bem, mas logo, aleluia, eles vão ser desprezados. E ele começa a entender essas coisas, aleluia, e naquele momento, aleluia, Jesus, ele ficou totalmente assim, ele pensou assim, meu Deus, aleluia, eu não sei de nada. Aleluia, ele sentiu, um homem tão, aleluia, tão sábio, tão instruído, ele sentiu assim, eu não sei de nada. Aleluia, eu não entendo nada. Aleluia, Jesus. Aí ele pensa assim, de repente, ele começa a meditar e ele fala assim, olha, eles podem ter tudo. Aleluia, eles podem falar contra Deus e ser próspero, mas eu estou o tempo todo com meu Deus. Aleluia, o tempo todo eu estou com meu Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor está sempre me guiando. Coisas que eles não têm, eu tenho. Aleluia, porque eu tenho Deus pertinho de mim. Aleluia, eu tenho o Senhor segurando a minha mão o tempo todo e me guiando, aleluia, com o conselho dEle. E quando eu morrer, eu não vou perecer, o Senhor vai me receber na sua glória. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele olha para o céu e falou, Senhor, a quem tenho eu no céu além de ti? O que eu posso desejar mais do que a sua presença? Aleluia, Jesus. Quem tenho eu? Aleluia, quem? Aleluia, na terra não há quem eu deseje além de ti. Aleluia, o Senhor começa a falar no coração dele. Outrora ele estava alimentando tanto sentimento que colocou ele tão para baixo. Aleluia, Jesus, que ele não via nada bom. Aleluia, mas quando ele entra no santuário, entra no templo e começa a ouvir a palavra, começa a ouvir os louvores, ele começa a perceber o quanto ele tinha. Aleluia, Jesus, por mais que ele estava passando dificuldade, provação, aleluia, e os outros pareciam se dar bem, mas ele começa a compreender, aleluia, Jesus, que ele tinha algo muito especial. Aleluia, que ele tinha a presença do Senhor. E ele fala assim, a minha carne e o meu coração até desfalece. Aleluia, eu estou passando prova, eu estou passando luta, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia, Jesus, ele fala assim, olha, os que se distanciam de ti, Senhor, eles vão perecer. Aleluia, o Senhor vai destruir todos aqueles que desviam do Senhor.
Mas para mim, bom é aproximar, aleluia, do meu Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Está entendendo? Ele não estava vendo obra nenhuma. Aleluia, ele não estava vendo nada, ele não estava vendo as boas obras do Senhor, aleluia, porque ele estava alimentando tanto esse sentimento, aleluia, se sentindo uma vítima da situação, aleluia, que ele não via nada bom. Ele não conseguia se ver nada, nenhuma boa obra do Senhor, porque ele estava olhando para as pessoas, aleluia, e se comparando com elas. Então, ele não conseguia ver nada. Ele começou a alimentar uma série de sentimentos. Aleluia, Jesus. Mas, quando ele chega ali, aleluia, o Senhor fala com ele. Sabe por que Deus falou com ele? Aleluia, ele começa o salmo falando assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aleluia, Jesus. Ele começa a alimentar o sentimento, mas ele vai para a casa do Senhor. Ele não deixa, aleluia, Jesus, aquele sentimento devorar ele de forma, eu estou tão, aleluia, Deus não faz nada para mim, aleluia, Deus não, aleluia, não me abençoa, só abençoa aqueles que não importa nem estar no templo. Então, para que eu vou fazer lá na igreja? Aleluia, o que eu vou fazer lá no templo? Aleluia, se o Senhor abençoa é quem não se importa com ele. Ele podia pensar também dessa forma. Aleluia, e deixar de ir. Aleluia, Jesus, mas a Bíblia mostra que não, ele foi. Aleluia, Jesus, mesmo remoendo aquele monte de sentimentos, ele foi. E chegou lá, aleluia, o Senhor livrou ele do laço, porque a Bíblia fala que os pés dele estavam quase escorregando, que ele começou a sentir até por um momento inveja do ímpio. Aleluia, e depois ele entendeu: inveja do ímpio, eles vão perecer. Aleluia, eu é que tenho algo maravilhoso diante de Deus. Aleluia, Jesus. Está percebendo, irmãos? Aleluia, como o sentimento, ele pode nos levar para o buraco? Quase que Asaf escorregou. Quase. Aleluia, quase que ele escorregou. Aleluia, se ele não tivesse ido para a casa de Deus, se ele não tivesse abrido, mesmo que ele fosse, mas se ele não tivesse chegado no templo e abrido o coração, aleluia, para ouvir o que Deus estava falando, ele ia perecer. Aleluia, ele ia perecer, porque o sentimento tomou conta da alma dele. Ele estava triste, que muitas das vezes a gente está triste, a gente quer abrir com alguém. Talvez seria o que ele precisava para acabar de cair. Mas ele foi falar com Deus. Exato. E muitas vezes isso acontece com a gente está triste, a gente quer se abrir com alguém, a gente quer falar, mas muitas vezes a gente não tem coragem de falar com Deus. Exatamente. Que é o nosso Pai, é o nosso cuidador. E que é então, maior, às vezes, né? Exatamente. Talvez naquele momento ali, a Bíblia não cita, eu estou num ponto de vista meu. Que se Asaf tivesse falado com alguém, talvez que estivesse fraco na fé, por exemplo, ele poderia acabar de cair. Se né? fosse uma pessoa que não estava por Deus. Exatamente, então, né? Teria que ser uma pessoa. Quando a pessoa está por Deus, não, né? Totalmente diferente, né? Mas se fosse uma pessoa errada, no momento que, como diz o Satanás, podia usar uma oportunidade para acabar de julgar ele no chão. Exatamente. Né? E os irmãos estão percebendo, isso é uma coisa que faz parte de nós como seres humanos. Nós temos sentimentos. Aleluia, nós ficamos frustrados muitas vezes quando as coisas não acontecem, aleluia, do jeito que a gente quer. Aleluia, quando alguma coisa dá errado. Aleluia, Jesus, nós temos isso como ser humano. Muitas das vezes é do ser humano. Aleluia, tem aquelas setas que o inimigo também lança, né? Aleluia, Jesus. Mas também tem o natural do ser humano também. Aleluia, que o inimigo aproveita, né? Aleluia, Jesus. Ele aproveita, aleluia, para tentar nos derrotar. Um outro episódio também, que ele também começou, e engraçado que ele relata essas experiências nos Salmos, para servir de ensino para mim e para você. Aham. Na hora que o irmão leu, eu falei, nossa, tudo a ver com o versículo que eu vou ler. Eu vi, quando o irmão abriu a Bíblia e leu, eu falei, gente, tem tudo a ver com o versículo que eu vou ler. Aleluia, Jesus é tremendo, né? Para confirmar mais ainda.
Aleluia. Vamos ler Salmo 77. Aleluia, Jesus. Até o 14. Do 1 ao 14. Esse é Asaf também, viu? Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Amém. Aleluia, Jesus. Aí, novamente, aleluia, Jesus. É Asaf. E o engraçado aqui é que ele começa, aleluia, a meditar, a ver que a situação estava difícil para ele, para o povo. Aleluia, Jesus. E ele estava angustiado. E aí ele foi orar. Aleluia, Jesus. Ele começou a orar. Aleluia, Jesus. E começou a falar com Deus. Aleluia, Jesus. Buscar o Senhor. Aleluia, Jesus. Só que, ao mesmo tempo que ele estava buscando ao Senhor, é como se ele lançou a queixa diante do Senhor. Aleluia, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Só que ele não conseguia deixar Deus consolar a alma dele. Ele falava com Deus, aleluia, Jesus, mas não conseguia permitir ser consolado. Sabe quando você está falando, não, Senhor, mas isso, mas aquilo, e você não para ouvir o que Deus vai falar com você, e você vai questionando, não, mas não pode. Aleluia, Jesus. E aí ele começa a falar. E ele fala assim, eu lembrava-me de Deus e me perturbava. Aleluia, Jesus. Ele começou a queixar com Deus, com aquela tristeza no coração, até mesmo em relação a Deus. Aleluia, porque ele começa a questionar e fala assim, eu estou tão perturbado, parece que eu estava tão engasgado. Ele falou assim, que eu não posso nem falar. Aleluia, Jesus. E aí ele começou a pensar, lembrar das coisas que Deus tinha feito antes, mas pensando assim, olha como é que está a situação agora, né? Aleluia, estava muito melhor antes, né? Olha como está agora. E aí ele começou a cantar também, começou a louvar, mas mesmo assim o espírito dele estava desinquieto, porque ele não conseguia ouvir. Ele falava com Deus, mas não conseguia ouvir a Deus. Aleluia, muitas das vezes a gente tem essa dificuldade. Aleluia, você vai até diante de Deus, você expõe a sua causa e começa a questionar, Senhor, mas isso e aquilo, não é possível. Mas você não para ouvir a voz de Deus e vai remoendo aquele sentimento, e para você tem toda razão e Deus tem que te escutar as suas razões. Aleluia, Jesus. E ele falando, e ele começou assim, rejeitará o Senhor para sempre? Olha assim, que o sentimento dele estava fazendo, ele estava pensando que Deus estava rejeitando. Aleluia, nossa, o Senhor rejeitou, o Senhor nos rejeitou. E ele fala assim, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Quer dizer, o Senhor parece que simplesmente nos entregou numa situação e não vai entrar nessa causa mais. Olha o que estava dentro do coração, e muitas vezes a gente passa situações assim. Né? Ele falou, nossa, cessou para sempre a sua benignidade. Quer dizer, o Senhor não vai olhar para nós mais.
O Senhor não vai ter benignidade conosco mais. Aleluia. Acabou, olha o que ele fala, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração, quer dizer, aquela promessa que Deus fez para Abraão, ela acabou, né? E aí ele fala assim, esqueceu-se de Deus de ter misericórdia, olha os questionamentos dele, ou encerrou ele as suas misericórdias na ira e pensou assim, não, Deus está tão revoltado que Deus não vai cumprir mais, a promessa dele já acabou, ele já nos rejeitou, ele está tão nervoso, né, com a gente que ele não vai fazer mais nada. Aí, de repente, ele parou, respirou um pouco, e ele falou assim, não, isso é enfermidade minha. Aleluia, é enfermidade minha, o problema, aleluia, o problema está em mim. Aleluia, e aí quando ele percebeu, ele refreou, aqui porque ele estava se deixando dominar por um sentimento muito profundo. Aleluia. E aí ele parou e falou, não, isso é enfermidade minha. Não é, as coisas não é assim. É enfermidade minha. Aleluia. Isso é coisa da minha cabeça, do meu coração, porque eu estou tão aflito que eu estou deixando me dominar pelo sentimento. Aleluia. Aí ele fala, não, agora eu vou me lembrar das obras do Senhor. Aleluia, certamente que eu vou me lembrar das tuas maravilhas na antiguidade. Ele falando com Deus. Aí ele falou, eu vou meditar também em todas as suas obras e vou falar dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aleluia, tu és o Deus que fazes maravilhas. Aleluia, tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. E aí ele vai falando das maravilhas de Deus, e aquilo vai enchendo o coração, porque ele fala e magnifica o nome do Senhor, lembra das obras que o Senhor fez, que abriu o mar vermelho, que guiou o povo. Ele fala, não, aleluia, Deus vai ser favorável, sim, Deus está conosco. Aleluia, era só uma enfermidade da minha alma. O Pedro e depois o Denilson. Então, nesse caso, quando o Asaf fala que ele ia lembrar, né, que você foi, então ele resistiu, né? Como é que é? Ele resistiu, né? Por exemplo, um momento ele foi dominado, né? Aleluia, ele foi dominado. Ele estava considerando, lembrando a antiguidade, mas só vendo o lado ruim. Ele começou a lembrar, nossa, as coisas eram muito boas, agora está muito ruim. Nesse sentido, no princípio. Mas quando ele começou a dominar, de repente ele para. Aleluia, e dá lugar ao Senhor, né? Uma sensibilidade, ele para, não, isso é enfermidade minha. Eu vou lembrar do que Deus já fez, do que Deus já trabalhou. Aleluia. E aí, quando ele começa a lembrar das maravilhas que Deus fez, que abriu o mar vermelho, que fez o povo passar, aí o coração dele mudou. O sentimento estava no coração, começou a mudar. O Diago Denis, depois o irmão Manuel. Hoje, interessante também que Gideão, ele teve esse sentimento, né? Quando ele estava ali malhando o trigo lá no largar, o anjo do Senhor veio conversar com ele e ele falou assim, realmente, a gente ouviu falar, nossos pais falavam que é feito das tuas maravilhas. Exatamente, né? Que nós ouvimos, mas por que Deus deixou isso acontecer conosco? Exatamente. Né? Aí o que acontece? O anjo do Senhor falou com ele, né? Então, muitas das vezes, igual, quando a gente deixa dar lugar para o sentimento no nosso coração, ele pode causar um dano terrível. Dano muito porque grande. Você vê, Gideão estava ali, ele conseguiu ter algo dele ali, então, ou seja, mas ele estava ali desconsolado. Ele disse, não, mas Deus é... Tipo assim, mãe, por que será, né? Deus parece que nos entregou. Que é feito daquelas maravilhas que Deus fazia antigamente, parece que agora não faz mais. Então, assim, deixou a gente julgado, né? E aí a gente tem que orar a Deus para Deus não deixar, assim, se caso esse sentimento vir no nosso coração, para Ele nos socorrer. Sim. Antes que o mal aconteça, porque no caso de Gideão, né, foi socorrido, o anjo do Senhor, sim. Asaf, Deus, ele conseguiu entender. Exato. Mas e quantas pessoas que não entendem isso exato. E aquele sentimento só vai... Por isso que a gente tem que buscar muito de Deus, porque se a gente endurecer, até o irmão até falou hoje isso, né? Aleluia, Jesus, se a gente endurecer, ou a gente colocar uma coisa na cabeça, deixar o sentimento dominar e não ser sensível à voz do Senhor, realmente a gente naufraga. Tem muita gente que desvia, porque o inimigo lança um pensamento no coração da pessoa e a pessoa alimenta aquilo. E pode ouvir um louvor, pode ouvir uma mensagem, pode uma pessoa chegar e falar, irmão, não é bem assim. Não, é assim sim. Aleluia, não dá lugar. E aí a pessoa perece. Só para finalizar meu comentário, a Bíblia fala que é como gangrena, né? Que vai correndo, né?
E entra e aí, como a pessoa endureceu, não tem como o Espírito Santo socorrer, né? O Asaf, você viu 2 episódios aqui que ele, né? Mas como ele era sensível à voz de Deus, ele era um homem limpo, sincero, de coração. Você viu que aí ele foi sensível, aí ele voltou, recuou e não foi, né, destruído. O irmão Manuel, depois a irmã Valéria. Não, dá de entender que começou a entrar uma desconfiança nele. Que antes sabia que Deus fazia. Sim. Né? Que Deus fazia. Aí, a nesse fé caso, começou, né, ruir. começou a entrar o inimigo, começou a colocar uma desconfiança nele, entendeu? E tirando a crença dele, que ele queria tudo na hora dele, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Exatamente. Né? O tempo de Deus é diferente. Exato. Mas ele começou a questionar, né, contra Deus. Por quê? Parece até uma blasfema, né? Porque ele começou a falar que Deus não ia fazer, né, mais com ele, queria adiantar as coisas na frente para ele, mas não funciona assim. Só que aí ele, graças a Deus, né? Ele parou e pôde testemunhar, né? Né? Ele exatamente. fez esse canto e testemunhou para todos nós, aleluia, Jesus, para o nosso ensino, porque quando acontece com nós, aleluia, o que nós vamos lembrar? De Asaf. Não, e ele teve paciência e alcançou, né? Sim. Ele alcançou a misericórdia. Igual se ele continuasse daquilo, ele ia só pro lodo. Aí ele ia cair, né? Ele deu ouvido à voz de Deus, né? E mostrando, né, igual que nós somos vulneráveis. Sim. Mesmo sendo servo de Deus, igual Asaf estava no templo, nós somos vulneráveis. Não podemos superestimar como se a gente fosse intocáveis, né? A irmã Valéria, depois a irmã Karina e o irmão Pedro. Não, ô Ju, é que um ensinamento tremendo, né, da parte de Deus para nós, que eu fico muito emocionada, né, com o Asaf pela sinceridade dele, porque ele não culpou ninguém. Ele não falou, mas esse sentimento entrou porque fulano... Não, ele falou assim, essa enfermidade é minha, o pecado é meu, eu que estava sentindo inveja. Ele falou eu que dei lugar, né? Eu que dei lugar, e tipo assim, e às vezes, talvez, pode faltar isso no nosso coração diante de Deus, porque às vezes a gente não consegue ser sincero como Asaf foi. É um exemplo para nós. Para mim, a sinceridade dele é meu maior exemplo, entendeu? Que quando eu leio, eu falo assim, puxa vida, ele era, tipo assim, profeta, ele era levita da casa do Senhor, tinha um cargo alto na casa do Senhor, e ele poderia ter se escondido. Falei assim, não, quantos outros, né, tiveram defeitos, tiveram falhas, claro, né, que não, talvez não seja como Asaf, mas não se escreveu. Exato. Mas Asaf fez questão de contar por quê? Porque para mostrar a sinceridade, como é importante o homem ter essa sinceridade diante do Senhor. Não, Deus, eu fiz, Senhor me perdoa, a enfermidade é minha. Então me liberta, Senhor, porque o mal está em mim. É verdade, muito interessante. Irmã Karina? Depois o Pedro. Desligou? Não, Ju, e é tremendo porque a gente vê que no livro de Salmos, a maioria deles, o salmista ele está com o seu sentimento aflorado. Exato, né? Abalado, angustiado. Eu estava pensando aqui no Salmos 42, quando Davi ora, ele fala com Deus, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Exatamente. Mas depois ele fala, espere em Deus porque eu ainda o louvarei. Exato. Então, assim, a necessidade de quando a gente está aflito, né, o sentimento está abalado, está mais aflorado, é a necessidade de orar, né? Exato. Orar e ser sensível àquilo que Deus está falando, porque você vai e entra diante de Deus, você fala, e Deus fala ao seu coração, Deus fala à sua alma, e consola, né? Abranda naquela inquietação, né? Cai por terra, porque Deus não socorre. A gente só cai, irmãos, só vai no extremo se a gente não permitir, não ouvir a voz do Pedro e depois o irmão Ricardo. Não, eu ia falar quase isso que a minha mãe falou mesmo, né? Porque o livro de Salmos todo, você vê que é um livro mostrando que nós, homens, a gente é sensível. A gente é uma formiguinha, porque a gente não aguenta nada. A gente, na nossa força, a gente só fica mais estressado e o diabo ganha força ou fica triste. A gente não consegue ganhar pela nossa força. E isso o Salmos deixa bem claro. Com todas as orações, a gente não consegue. Só com a ajuda de Deus. E, caso que minha mãe falou, né, porque eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito admirável. Fico vendo os Salmos de Davi, né, que nem eu falo, que quando ele fala, meus inimigos perseguem sem motivo algum.
E é engraçado sempre porque... expondo para Deus, expondo. Não é? Por isso que não é derrotado. Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque o livro de Salmos não é só um livro a gente, ai meu Deus, está passando por uma luta, mas eu vou confiar em Deus. Mas olha, lê mesmo. Aí o que o Asaf, o que Davi, o que escreveram, traz para você. Ora a Deus, fala com Deus, Deus, eu passando por isso, mas não esconde nada. Até um passarinho que todo mundo já sabe quem é, me deu um conselho. E falou assim que quando fosse orar, não era para esconder nada, porque Deus sabe. Deus sabe tudo que a gente passou. Só que é que nem eu falei que a pessoa é tão engraçado, porque Deus viu, mas Ele quer que a gente fale. Sim, porque é um sinal de confiança. É um sinal de confiança. Né? E é muito interessante, isso é muito interessante a gente ter essa sensibilidade com Deus. É claro, ter sensibilidade mais vezes pode ser mal, né, tal, mas ser sensível à voz de Deus, porque todos os homens que foram sensíveis escutou a voz de Deus, Deus nunca deixou enganado, Deus nunca deixou de responder. Não tropeçaram, não foram derrastados, não fracassaram. E só uma coisa, assim, curiosa que eu, né, como eu falo, eu amo muito o livro de Salmos, e tem um salmo que Davi, ele escreveu, ele falou que ele estava muito angustiado. E passam uns 2 salmos para frente. Eu sei que Salmos, não sei se é um livro cronológico ou não, mas achei muito interessante aquilo. Porque depois o salmo fala, Davi, a vitória dos inimigos. E Davi falando da vitória que Deus deu. E o mais impressionante, que ele nunca vi Davi falando que foi na força dele. Não. Mas foi porque Deus livrou. Tudo, é o segredo, né? Ele falava com Deus, ele ouvia, e você vê que ele começa queixando. Todos os salmos, né? Começa, Senhor, está acontecendo isso, aí ele aí termina o salmo já louvando a Deus, já falando, já confiante da vitória, irmão Ricardo. É verdade. Feliz. Glória a Deus. É verdade. É verdade, aleluia. Eu não queria só queixar dos outros. Ah, fulano fez comigo, mas de repente eu que estou errado. É tremendo, sinceridade, irmã Valéria. Enquanto isso, vamos abrir em 1 Samuel 18, a partir do versículo 7. Não, é que essa questão, né, que o meu amado Asaf falou em questão da alma, né, não ser consolada. Teve uma vez que a minha alma estava igual a de Asaf, entendeu? Eu orava e nada adiantava porque ela estava perturbada mesmo. Aí eu lembrei, né, que você tinha falado com Deus, tipo assim, que os animais ouviam a voz de Deus, né, com a gatinha da Sara, né? Senhor Deus, se os animais ouvem a sua voz, a minha alma também vai ouvir. Aí eu peguei e orei a Deus, Senhor, eu só podia tanto conversar com a minha alma, Jesus, ela está tão angustiada, Deus, tão abatida, então o Senhor podia tanto conversar com ela, porque se o Senhor conversar com ela, ela vai te entender o que o Senhor está falando. Ah, não deu outro, entendeu? Aí aquela alma que estava capenga, triste, murcha, de repente só veio aquela glória, aquela alegria, porque Deus conversa com a nossa alma. Exato. Só que igual você falou, para isso a gente tem que também orar e deixar Deus falar, né? Aquela oração humilde, né? Aquela oração que você se expõe para Deus. Você fala a sua vulnerabilidade, né? Fala, Senhor, eu tenho dificuldade. E, irmãozinho, não é só tristeza, não. Pode ser revolta, né? Às vezes a gente pode ficar revoltado com uma situação, revoltar que aquilo te domina. Domina completamente. Vou falar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Pode achar. É uma revolta, uma fúria, né? Uma ansiedade muito grande, né? Preocupação, certas coisas que domina e pode levar a pessoa a certos extremos terríveis, né? Não é só a tristeza, a mágoa, né? Às vezes você fica entristecido com uma pessoa fez alguma coisa com você, você cria uma mágoa, um negócio. Pode ler. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É
vendo? Aleluia. A gente pode, até o Senhor ira, não é que a gente não vai irar, você pode irar, mas não pode agir em cima da sua ira, porque senão você vai pecar. Ele fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira, porque você, se pôr o sol, ou seja, se você dormir irado com aquilo, já desceu para o seu coração. Posso ler só um versículo de Salmos? Pode. Salmos 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Porque senão aquilo desce, quando se põe o sol, é porque a pessoa já deixou aquele negócio. Então ele fica e ele acorda pensando aquilo e fica sempre... E às vezes, mesmo que a pessoa melhora, mas tem lá um resquício. Tem uma sementinha dentro do coração. Eu lembro até hoje a minha avó, que quando uma vez ela foi numa irmã da Assembleia de Deus, era uma irmã muito usada, e ela abria a Bíblia, e no versículo Deus ia revelando na vida da pessoa. Aí ela abriu a Bíblia e falou com minha avó. Minha avó era até muito temente a Deus e tudo, mas ela abriu a Bíblia e ela olhou e falou assim, nossa, irmã, eu vejo que o seu coração está cheio de raízes de amargura. Ela falou desse jeito com a minha avó. Aleluia. E realmente minha avó, ela nutria muito sentimento. Aleluia. Ela nutria muito rancor. Ela guardava. Aleluia. E ficava, né? Ela lidava bem, mas tinha uma raiz, estava lá dentro, no profundo. Né? E eu acho que ela nem percebia que ela estava nutrindo. Porque, às vezes, pode perceber, se a gente tem alguma raiz, uma hora ou outra sempre manifesta. Sempre vem à tona. Né? Por quê? Porque não foi arrancada por inteiro. Né? E ela estava tendo, mas aí o Senhor mostrou através da palavra, né, que ela tinha essa raiz e que ela precisava, né, arrancar isso. Vamos ler 1 Samuel 18, 7 ao 9, porque nós estamos dando exemplo de Asaf. Vamos dar um exemplo de alguém que não nutriu o sentimento e não deixou e fez um mal danado para ele. E as mulheres tangendo se respondiam umas às Até o 9. Umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Davi era um guerreiro de Saul, né? Ele saiu para a batalha, e quando eles voltam, todo mundo feliz, essas mulheres começam a cantar, e falando, né, Saul feriu os seus milhares, não sei nem que melodia que tinha aqui. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí na hora que Saul ouviu essa canção, ele ouviu e já o coração dele amargou na hora. E falou, por que elas estão dando para mim só milhares e para Davi, quer dizer, Davi nem é o rei nem nada, por que está dando para ele 10 milhares? Aí aquilo, o sentimento já foi entrando no coração dele, aí sentiu inveja, já começou a sentir inveja, não ia falar isso? Começou a sentir inveja, começou já ter uma sensação, já ficar estranho com Davi, né, já não vê Davi da mesma maneira. E até então ele estava, né, tô super feliz com Davi, mas na hora que as mulheres cantou aquilo e comparou os dois e falou que um era melhor que o outro, aquilo ele foi remoendo. E aí fala assim, ó, você vê, e ele não dissipou, ele alimentou. Porque no versículo 9 fala assim, desde aquele dia ele tinha Saul em Davi em suspeita. E foi mesmo. Se você ler 1 Samuel, você vê que aí, a partir daquele dia, a perseguição começou. E aí queria matar mesmo. Aleluia. Você vê que mesmo que Davi até ajudou ele, Davi poupou ele humilhou no momento, mas depois voltava. E o espírito mal do Senhor, né, o espírito permitido pelo Senhor, ainda dominou ele, aí acabou. Foi até ele morrer, procurar ver se acabou. Acabou. Ele já tinha começado com o pé errado e com esse sentimento que ele sentia por Davi, acabou, né? Regaçou com ele, vamos dizer assim. Amém, irmãos? A hora está bastante adiantada, mas deu para entender, né? Aleluia, que nós possamos pedir ao Senhor. Aleluia, somos seres humanos, nós vamos irar, nós vamos, às vezes, dominar, às vezes vem uma revolta,
uma ansiedade, vem uma tristeza, vem uma frustração, né? Quem dera se nós não sentíssemos nada dessas coisas, né? Aleluia, Jesus. Mas o segredo é expor isso para Deus e ouvir o que Deus está falando. Aleluia, não endurecer. Aleluia, não, é assim, assim, assim mesmo. Aleluia, porque senão isso vai nos derrotar. Vai nos derrotar. Aleluia, Jesus. Vai acabar com a nossa vida espiritual. Nunca mais. Irmão, se você deixa um sentimento entrar, sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Nunca. Aleluia, mas quando você ouve a voz do Senhor, e eu já contei aqui de uma certa feita, eu tinha um colega, e uma pessoa que eu gostava muito, e aí um dia essa pessoa me menosprezou, falou uma palavra que me menosprezou. E aí, quando eu ouvi aquela palavra, eu fiquei muito triste, porque eu não menosprezava essa pessoa, né? Era muito leal. E me menosprezou, e eu fiquei triste, e desde aquele dia, eu não conseguia lidar com essa pessoa da mesma forma, né? Porque magoou muito meu coração, e eu perdi a graça com essa pessoa, eu perdi mesmo. E ele vinha, conversava comigo, mas eu não tinha aquela graça, né? Mas como eu não queria falar, porque eu pensava assim, é muito humilhante eu falar que eu estou sentindo menosprezada, então eu fiquei com aquela sensação de que, se eu falasse, a pessoa ainda ia zombar de mim. Que bobeira, né? E aí eu fui deixando aí, eu era educada, a pessoa falava comigo, eu respondia, mas com aquela sensação estranha, formou uma barreira. Só que aí um dia eu estava na minha casa, eu falei, oh meu Deus, eu deixei realmente algo entrar no meu coração e eu não consigo. E aí eu ajoelhei, eu não conseguia mesmo. E aí eu ajoelhei na beira da minha cama e falei, Senhor, você ouviu o que ele fez? Você ouviu o que ele falou? Isso me magoou muito, me magoou demais. E eu não consigo. Eu olho assim para a pessoa, respondo por educação, mas... Você sabe como está meu coração, mas eu sei que isso vai prejudicar a minha vida espiritual. E eu buscava muito, eu orava muito, lia a Bíblia, mas eu falei assim, logo, logo, se eu manter isso aí, eu vou cair, eu vou fracassar, eu não vou ser mais a mesma pessoa. E aí eu falei assim, só que, Senhor, eu por mim mesma, eu não consigo. Então, tira isso do meu coração. Eu orei com toda sinceridade, tira isso do meu coração, Senhor, né? Porque isso está me atrapalhando. E orei, irmãos, e orei com toda sinceridade, chorei, falei com Deus, eu não quero nutrir esse sentimento contra ele. Ele falhou, mas acabou, né? Passou. E aí, irmãos, eu orei com toda sinceridade. Quando eu levantei daquela oração, irmãos, é como se Deus tivesse tocado lá dentro da minha alma e arrancado pela raiz tudo. Aí, sabe o que aconteceu? Eu fui lá e mandei mensagem. Falei, olha, fulano, eu estava sentindo isso de você, porque você agiu assim, assim, assado. Mas eu fiz uma oração agora e Deus tirou do meu coração. Aí, na mesma hora, ligou para mim. Mas o que aconteceu e tal? Por que você não me falou? Eu falei, mas eu nem conseguia falar. Não, mas, nossa, viu muito, né? Aquilo me mexeu, né? Eu falei, não, mas pode ficar tranquilo, que agora o meu coração está em paz. Né? E ficou realmente em paz. Tirou tudo. Né? Por quê? Porque eu confiei em Deus, fui diante de Deus e falei com Deus o que eu estava sentindo. Né? Senão ia me derrotar, porque já tinha dominado o meu coração, já estava, né? Aleluia, criando raízes, né? Aleluia, Jesus. Mas Deus é misericordioso. Como disse Asaf, verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Amém? Aleluia, Jesus. Então vamos receber... Aleluia, o servo do Senhor, Diácono Denilson, que vai estar orando com a igreja. Aleluia, Jesus, e dando os avisos.